Olá, eu sou a professora Bruna Nicoleto Guerchi, professora do curso de nutrição da UX e integrante do NAPSE, o Núcleo de Apoio à Pesquisa Científica do Hospital Geral de Caxias do Sul. Esse vídeo tem o intuito de auxiliar na submissão de projetos na plataforma Brasil. Então agora você deve estar visualizando minha página, onde a gente está na página da plataforma Brasil. Quando você vai fazer a submissão de um projeto, é bem importante que já esteja numa etapa em que o projeto já está redigido. Então você já tem o seu arquivo no Word, né, você já tem ele revisado, já tem ele pronto para submeter na plataforma Brasil. Essa plataforma, ela serve de comunicação com o Comitê de Ética em Pesquisa. Então, a partir da submissão na plataforma Brasil, o seu projeto vai ser avaliado por pesquisadores, né, por revisores da plataforma, né, professores que vão avaliar de uma maneira ética o trabalho, né, e emitir um parecer. Então, num primeiro momento, para a submissão, é necessário fazer o seu cadastro. Aqui alguns documentos são necessários, né, alguns dados pessoais. E feito esse cadastro, você vai ter o seu e-mail e sua senha para fazer o seu login. Quando você abre a página da plataforma Brasil, temos dois caminhos, tá? Ou você vai clicar em nova submissão, e aqui você vai ter a submissão de um novo projeto, ou se o seu professor orientador, né, o pesquisador responsável, né, a pessoa responsável pela pesquisa, já tiver realizado essa nova submissão, ele pode ter colocado na plataforma Brasil e ter delegado o preenchimento para um assistente, né, para um outro membro da equipe de pesquisa. Nesse caso, se você tiver a autorização do pesquisador principal, o projeto para você vai aparecer aqui embaixo. Na lista de projetos de pesquisa, você tem que selecionar, vai abrir uma nova opção aqui, né, de editar essa submissão. Nesse momento, eu vou mostrar para vocês a etapa indo por nova submissão, para a gente ver todas as etapas que vão fazer parte. Então, aqui a gente tem a primeira pergunta, se a pesquisa envolve seres humanos, né? No caso, sim. E aqui o modelo de preenchimento da plataforma Brasil, geralmente a gente faz o simplificado. Aqui vão ter os dados do pesquisador principal e aqui se deseja delegar autorização. Então, provavelmente o seu pesquisador, o seu professor orientador ou o pesquisador responsável preencheu aqui com seus dados para delegar a autorização do preenchimento. Nesse caso, vou colocar que não, para a gente poder dar sequência. Aqui a gente tem também os membros da pesquisa, então se são mais pesquisadores, aqui devem ser incluídos nomes e documentos da equipe toda. Depois temos a instituição proponente, então a gente seleciona a Universidade de Caxias do Sul. E se é um estudo internacional, então aqui nesse caso colocaremos que não. Vamos para a próxima página, onde a gente trabalha com a área do estudo. Então aqui vai tendo a linha, né, o fluxo dessa submissão do projeto. Aqui, se é alguma área temática especial, você deve assinalar, né? Se não for o caso, seguimos diretamente para grandes áreas do conhecimento. Nesse caso, eu vou selecionar as ciências da saúde. Depois a gente tem o propósito principal do estudo, vou selecionar que o propósito é clínico. E aí o título público da pesquisa. Nessa etapa é bem importante que você tenha, então, o seu arquivo do Word aberto e você possa ir colando, né, copiando e colando as informações adequadas, né, em cada etapa da submissão. Então aqui vamos colocar um exemplo, né, então, por exemplo, título, teste, NAPSE. Aqui vamos colocar novamente o título principal da pesquisa. E aqui, se é o pesquisador principal, vou colocar que sim. Vamos para a próxima etapa. Depois nós temos o desenho do estudo, observacional ou de intervenção. Nesse caso, eu vou colocar como estudo observacional. Digamos que as condições de saúde estudadas seja, por exemplo, obesidade. Adicionar. Depois nós temos os descritores. E a gente tem aqui no formato do CID. Então, vamos colocar novamente obesidade e a gente seleciona o CID adequado. Depois, nós temos os descritores específicos. Posso selecionar novamente obesidade, ou se eu tiver alguma outra condição também que seja secundária a essa inicial que eu vou avaliar, também posso incluir aqui nesses descritores específicos. Bom, essa etapa abaixo, ela não abre para o meu preenchimento porque o meu estudo é observacional. Caso o seu estudo seja de intervenção ou experimental, você deve também preencher a informação sobre o tipo de intervenção, a natureza da intervenção e sobre a intervenção em si, além da fase que o estudo está. Se existe placebo ou não, né? E a questão do washout, se existe ou não também. Bom, nesse caso a gente vai direto para a descrição do desenho do estudo, desse delineamento. Então, vou colocar aqui que é um estudo transversal,
né? E o financiamento, devemos adicionar aqui, por exemplo, financiamento próprio. E adiciono essa informação. Sobre as palavras-chave do estudo, a gente sugere que sejam buscados os descritores nos decks, né? Que sejam descritores mais utilizados. Aqui vou colocar, por exemplo, a questão de obesidade e vou para a próxima página. Nessa etapa, abrem várias informações de detalhamento do estudo. Então, aqui, se eu já tenho meu arquivo do Word completo, é interessante que eu vá passando as informações de uma maneira mais dinâmica para a plataforma Brasil. Então, aqui, por exemplo, né, vamos colocar o resumo, vamos colocar a introdução, vamos colocar a hipótese, o objetivo primário, o objetivo secundário, a metodologia proposta. Se existe critério de inclusão, né, nós tiramos essa informação e adicionamos esse critério, da mesma forma os de exclusão, os riscos, os benefícios, a análise estatística, né, metodologia de análise de dados, sobre o desfecho primário, desfecho secundário e aqui o tamanho da amostra no Brasil. Então, aqui é uma estimativa de quantos participantes da pesquisa serão selecionados, serão avaliados, por exemplo, 100. Depois temos aqui a data do primeiro recrutamento, também podemos colocar, né, a informação adequada clicando aqui no calendário e selecionando a data adequada. Sobre os países de recrutamento, vamos colocar aqui o Brasil. Seguimos para a próxima, onde a questão é se haverá uso de fontes secundárias de dados, de prontuários, dados demográficos, etc. Então, aqui em alguns casos, sim, vamos colocar que haverá esse uso, né? E colocaremos aqui o detalhamento, a justificativa do uso desses prontuários. Nessa situação, vou colocar que não neste exemplo. Aqui, se questiona o número de indivíduos abordados pessoalmente, recrutados ou que sofrerão algum tipo de intervenção, tá? Observem que mesmo o estudo sendo observacional, ele questiona esse número. Então, eu posso colocar aqui os pacientes e quais vão ser essas avaliações que eu vou fazer. Mesmo que não seja uma intervenção, eu posso incluir quais serão as variáveis analisadas, qual será a coleta de dados. Aqui nessa situação, né, ele questiona se haverá divisão de grupos, então eu posso colocar a identificação do grupo, então posso colocar como amostra total, enfim, os 100 indivíduos aqui, e as intervenções, então, por exemplo, antropometria, dados sociodemográficos, né, e etc. E adiciono aqui as informações que eles serão submetidos. Se é um estudo multicêntrico, nessa situação vou colocar que não, se existe situação coparticipante, né, e se propõe dispensa do termo de consentimento. Então, se houver dispensa do termo de consentimento, é necessária a justificativa. Novamente, aqui se haverá retenção de amostras para armazenamento em banco. Novamente, aqui se for positivo, é necessária a justificativa. E aqui temos o cronograma de execução. Então, o cronograma de execução, a gente vai adicionando etapa por etapa, conforme vai ser a realização desse projeto. Então, digamos, né, que terá submissão no Comitê de Ética e Pesquisa, né? E aqui a gente vai colocar uma data estimada para isso, né? Então, por exemplo, aqui até, né, colocamos um período, adicionamos a informação. Isso com cada uma das etapas da realização do projeto. Entra depois coleta de dados, novamente se coloca data de início e data de término. É bem importante destacar que quando a data de término vai chegando próxima, é importante os pesquisadores estarem atentos a essa informação, caso seja necessário fazer uma emenda, seja necessário fazer algum ajuste nessas datas, para que o projeto não seja finalizado sem efetivamente, na prática, ele ter terminado. Então, é importante manter esse cronograma atualizado enquanto a pesquisa está sendo realizada, né, para, se necessário, aumentar essa data de término conforme a realização na prática. Depois vamos para a etapa de orçamento financeiro, então novamente aqui adicionamos as despesas, né? Então, por exemplo, aqui vamos colocar folhas, por exemplo, né? Será custeio? Será que R$50, por exemplo, né? Aqui serão todos os dados, tá? Aqui outras informações, se necessário, e aqui toda a bibliografia também adicionamos.
E aí seguimos para a próxima etapa, que vai abrir essa janela de texto. E aqui nós temos uma etapa bem importante, que é imprimir a folha de rosto. Então, nessa etapa, você deve imprimir essa folha de rosto e essa folha de rosto ela deve ser assinada pelo pesquisador responsável pela pesquisa e também, no caso de uma pesquisa sendo realizada dentro do Hospital Geral de Caxias do Sul, ela deve ser assinada pelo diretor do hospital. Após a assinatura dessa folha de rosto, devemos então adicionar, anexar ela assinada pelas pessoas responsáveis, né, aqui nessa etapa. Então aqui a gente sempre sugere um tempo também, né, entre a submissão até entre o preenchimento dos dados e a submissão em si, né, temos essa etapa que exige essa assinatura, essa impressão e essa assinatura por um novo anexo, tá? Abaixo nós temos também a inclusão de arquivos, então aqui é bem importante adicionar, por exemplo, o projeto detalhado, então aquele arquivo do Word que nós comentamos anteriormente, ele vai ser anexado aqui na plataforma Brasil. E se sugere também que o termo de consentimento, apesar de estar dentro do projeto detalhado, também seja submetido como um tópico aqui, né, como um anexo além, né, aqui na plataforma Brasil. Em alguns casos também é necessário o termo de anuência, então anuência institucional, então com a instituição também concordando com a realização da pesquisa. E alguns outros tópicos aqui também podem ser incluídos. Bom, feita essa etapa, que é obrigatória para a gente seguir adiante, né? Você vai clicar aqui em próximo e aí vai abrir a página 6, tá? Então aqui só para exemplificar, nós estamos aqui no item 5 e o item 6 vai ser a finalização. Nesse item 6, né, vai ser um questionamento sobre a questão de privacidade de dados, de sigilo, né, desses dados de pesquisa. Você vai preencher e aí vai ter uma etapa para clicar em submeter projeto ao Comitê de Ética em Pesquisa. Após essa etapa, né, efetivamente clicar aqui nessa última página, é que o projeto vai ser submetido no Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade de Caxias do Sul, certo? Muito obrigada, estamos à disposição.